Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos falar sobre o Junho Vermelho, Doe Sangue, Doe Vidas. Convidamos para estar aqui a Tiara Pôncio, enfermeira da Fundação Hemominas, mestre em hemoterapia pela USP, integrante da equipe do Hemonúcleo de Manhuaçu. Tiara Pôncio, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, Moreira, para falar de um assunto tão importante e de algo que faz a diferença na vida de tantas pessoas. E quando nós destacamos a Fundação Hemominas, estamos falando de uma respeitada organização em prol da vida, não é? A Fundação Hemominas, ela é pública, né? Ela é estadual, ou seja, é o nosso SUS, e ela oferece serviços à população há muitos anos aqui em Manhuaçu e em todo o estado em formato de rede, né? Nós nos comunicamos com diferentes hemonúcleos e hemocentros no estado e somos responsáveis por manter esses estoques de sangue em todos os hospitais mineiros. É importante, Tiara, a gente falar também sobre a estrutura do hemonúcleo, né, com espaço confortável, equipamentos de alta qualidade, não é? Nós realmente temos uma estrutura muito bem projetada, organizada, muito bem equipada para atender os nossos doadores de sangue e os pacientes que fazem tratamento na Fundação Hemominas. E é algo que nos encanta e deixa todos nós aqui da região muito felizes de poder contar com uma estrutura tão boa, né, quanto a Fundação Hemominas. E como uma estrutura organizada, investimentos são feitos constantemente. Prova disso, esse ano nós recebemos um novo equipamento, um equipamento de aférese, que a gente consegue potencializar a doação de sangue. Então, hoje nós conseguimos atender os doadores para doar, por exemplo, somente plaqueta ou somente hemácia. Vou explicar um pouquinho como funciona isso. Quando o doador nos procura, ele vai doar o sangue total. O sangue sai ali da veia do doador, vai para aquela bolsinha, né? Que todo mundo já está habituado a ver em vídeos, ou quem já doou pôde observar. Esse sangue sai da coleta e vai ser processado, separado em componentes diferentes. Aí, Moreira, é a grande vantagem da aférese. Vamos imaginar que um paciente tem algum distúrbio de coagulação, tem alguma doença que ele precisa receber plaqueta. Normalmente, na coleta que a gente está habituado, que a gente conhece, nós precisamos de 8 a 10 doadores para ter a dose de um paciente. Isso é muita coisa. Mas com a aférese, a gente precisa de um doador para atender a dose de um paciente. E aí a gente consegue atender mais pessoas, né, numa eventual necessidade. Além disso, quando ele vai doar hemácia, né, que é aquela parte que a gente fala vermelha do sangue, um doador consegue doar a bolsa de hemácia pronta para ser usada, já filtrada, para 2 pacientes. O que acontece? Para doar por aférese, existem alguns critérios além daqueles que a gente já conhece. Primeiro, somente homens podem doar, tem que ter mais de 70 quilos, não pode ser a primeira doação, tem que ser alguém que já doou e precisa ter uma veia boa. A gente fala que tem que ter um bom acesso, né? Tem que ser bom de veia para poder doar. E a gente pede para separar um tempinho maior, porque esse procedimento é um pouco mais demorado. Então já tem que agendar e saber que vai ficar um pouquinho mais ali no hemonúcleo. Tiara, e como são feitas as doações de sangue? As doações de sangue, elas funcionam de segunda a sexta, sempre na parte da manhã, então de 7 às 11h30. E é interessante que o doador agende a doação. Como esse agendamento pode ser feito? Ou no aplicativo MG Cidadão, ou no nosso site www.hemominas.mg.gov.br. Se não agendar, pode comparecer para doar? Claro, só pode ser que demore mais um pouquinho, mas sendo nesse horário de segunda a sexta, a gente está funcionando todos os dias com a equipe completa. Agora, atendendo ao apelo da população, desde o ano passado, nós também abrimos um sábado por mês. Nesse mês de junho, a gente já abriu, agora para julho, nós vamos funcionar no dia 22.
Então, quem aí tem interesse em doar, mas não consegue porque está trabalhando durante a semana, né? Tem essa rotina corrida, separa o sábado, né? Acorda um pouquinho mais cedo, vá fazer a sua doação e você ainda fica tendo o resto do fim de semana para descansar. Então, já anota aí, 22 de julho, sábado, o Hemonúcleo estará aberto, sempre no período da manhã, para atender doadores de sangue. É uma boa alternativa, né? Em termos aí do dia da semana, porque talvez a pessoa tenha aquele ritmo acelerado, corrido, né? Aí já reserva esse sábado que você disse, 22 de julho. Agora, é feito um trabalho de captação, né, de doadores, né? O nosso trabalho é incansável e todo funcionário da Fundação Hemominas é um pouco captador, mas nós temos também a Silvia, né, o Edson, que trabalham ali de frente na captação de doadores, que estão sempre em contato com os hospitais, né, com as associações, com as igrejas, com a polícia militar que sempre nos apoia, corpo de bombeiros. Então a gente sempre está buscando esses doadores de sangue. Porque, ao contrário de alguns medicamentos que podem ser substituídos, o sangue não pode. Então, quem precisa de sangue realmente depende do sangue para viver. E a gente não tem um substituto para o sangue. E não é possível fabricar o sangue. Nós precisamos de um ser humano para salvar outro ser humano. É uma vida salvando outra vida. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Muito bem, no entrevistado do dia hoje, conversamos com a Tiara Ponço, enfermeira da Fundação Hemominas, mestre em hemoterapia pela USP, integrante da equipe do Hemonúcleo de Manhuaçu, Junho Vermelho, Doe Sangue, Salve Vidas. Dentro desse contexto, definir que doar sangue é mais que um gesto de amor, é dar oportunidade para a vida, não é? Isso. Sabe que eu acordei hoje pensando, Moreira, estava frio, né? Tava vontade de ficar na cama, mas eu não posso. Eu tinha um paciente para atender hoje. Esse paciente também não pôde ficar na cama. Ele acordou por volta das 5 da manhã, porque mora em outra cidade, precisou pegar, né, uma van, um ônibus, né, da Secretaria de Saúde e chegar aqui até o Hemominas para receber a bolsa de sangue. Nós temos pacientes com doenças hereditárias, né, anemias, que precisam receber a cada 15 dias uma bolsa de sangue. Esse paciente não ficou em casa hoje, mesmo com frio. Ele depende dessa bolsa para viver. Faça chuva, faça sol, pandemia, sem pandemia. Mas aí a gente observa que esse friozinho, às vezes, assusta o doador de sangue. Vou ficar mais um pouquinho na cama. E aí o nosso estoque cai. E a gente começa a entrar num período crítico. E o risco de não conseguir atender essas pessoas que dependem do sangue começa a se aproximar de nós. E é isso que a gente não quer. Então, mesmo que esteja frio, e ainda existe outro agravante na nossa região, a colheita do café. A gente entende que é um período muito produtivo para todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar. E aí, se aquela pessoa que sempre doa está agora na colheita do café, por que não quem mora aqui em Manhuaçu fazer a diferença para manter o nosso estoque? A gente entende que é um momento importante para essas pessoas que trabalham na colheita, mas a gente entende também que é um momento das pessoas que estão aqui na cidade, têm condição de doar, fazer a diferença, para que a gente consiga continuar atendendo os hospitais da região. Pensando que nós não atendemos somente Manhuaçu, nós atendemos todos os hospitais da nossa região. Então, Mutum, Lajinha, Ipanema, Santa Margarida, Carangola, Espera Feliz, são todos atendidos pelo Hemonúcleo Manhuaçu. Além disso, como a gente trabalha em rede, se acontece algum grande evento ou tem alguma tragédia que leve à diminuição dos estoques em outras cidades de Minas, a gente também pode atender, da mesma forma que outras cidades nos atendem se for necessário. É tipo uma engrenagem, né? Uma engrenagem que funciona sem interrupções. Perfeito. E o interessante também, antes da pessoa se tornar doadora voluntária, é realizada uma bateria de exames com sangue doado. Também vai servir para testar a saúde da pessoa, né? O que acontece?
que é necessário para ser um doador de sangue? A primeira coisa é ter e estar com boa saúde. Então, essa pessoa, eu quero ser um doador de sangue. Então, vou agendar a doação, vou comparecer no Hemonúcleo Manhuaçu com um documento de identidade, ou carteira de motorista, ou carteira de trabalho. E aí o doador vai ser avaliado clinicamente. Então, a enfermeira vai fazer uma triagem, vai fazer exame físico e vai definir se é seguro para esse doador realizar a doação e se ele está apto. Feito isso, ele vai fazer um teste para ver se tem anemia, né? Porque se vai doar sangue, não pode ter anemia. Faz um lanchinho e o sangue é doado. Tá, esse sangue que é doado ainda não vai ser usado num paciente. Vão ser feitos testes para confirmar que esse sangue é seguro para o uso. Então, a gente faz exames como HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis e HTLV, doença de Chagas. Esses exames. Deu tudo negativo, tá certinho, essa bolsa vai ser usada por pacientes. Se teve algum problema, esse doador recebe uma carta na casa dele, sendo convocado para uma nova coleta de exame. Importante, né? É saber se a saúde está em dia, né? Isso mesmo. Através da doação de sangue tem como saber. Tem. E é importante também lembrar que a doação é segura, né? Porque você é avaliado para ver se está tudo bem para doar, todo o material usado é descartável, né? A estrutura é confortável, o local que o doador fica. Então, além de ajudar o próximo, você tem certeza que está sendo atendido com segurança. Mas, Tiara, aquela pergunta, né, que não quer calar, mas o sangue que eu doar não vai fazer falta para mim? Tem Não muito vai. mito quanto a isso. A pessoa vai emagrecer, como é que é? Tem muito disso, né? Tem. Existem alguns mitos na doação de sangue. Infelizmente, eu vou te falar que não emagrece. Não emagrece, não engorda, o sangue não engrossa. Doou uma vez, não tem obrigação de doar de novo, é só se o desejo realmente existir. E assim, no dia que doa sangue, é um dia para ficar mais tranquilo. Evitar dirigir longas distâncias, evitar pegar peso, mas no outro dia, vida normal, o sangue não vai fazer falta, a quantidade retirada é completamente segura. São 450 ml, que não vai fazer falta de nenhuma forma para o doador. E o mais importante, que igual você chegou a lembrar, que não há necessidade de conhecer alguém que precisa de receber sangue, né, para você ser um doador, né? Muitas das vezes a gente vê uma mobilização porque alguém precisa, ótimo, mas não é necessário esperar chegar a esse ponto, né? Não precisa. Muita gente nos procura para doar sangue e a gente conversando, eu vim doar porque minha mãe precisou, meu pai precisou, e aí eu me apaixonei pela doação de sangue e continuei doando. O que a gente fala é não espere alguém da sua família precisar de sangue para que você faça a doação. Tem sempre alguém precisando de sangue, né? Hoje existem milhares de pessoas recebendo transfusão de sangue. Amanhã nós teremos novamente. Então, a questão é pensar que todo sangue importa, qualquer tipo de sangue, e todo dia tem milhares de pessoas precisando. Pacientes com câncer, pacientes com anemias hereditárias, com outras doenças que levam à necessidade dessa transfusão. Tiara, já para encerrarmos, mais informações sobre doação de sangue, qual é o contato, redes sociais? Ótimo. Nós temos, como eu disse, o agendamento acontece no site www.hemominas.mg.gov.br ou no aplicativo MG Cidadão. Lembrando que para doar tem alguns critérios e assim, primeira coisa, ter e estar em boa saúde, ter mais de 50 quilos. Quem tem 16 e 17 anos pode doar, desde que tenha autorização dos pais, né? Pode doar até os 69 anos de idade, não ter feito tatuagem no último ano, não ter colocado piercing nos últimos 6 meses. As medicações e as cirurgias, a gente tem que avaliar. Então, por exemplo, a endoscopia são 6 meses, cirurgia ortopédica são 6 meses. Se tiver dúvida, pode ligar lá para o Hemonúcleo, no 3339-3500, que a gente tira a dúvida, olha se aquele medicamento que está usando é compatível com a doação e nós realizamos toda essa orientação. Lembrando que para doar sangue tem que levar um documento com foto, ou identidade, ou carteira de trabalho, ou carteira de motorista.
tem que tomar café da manhã. Não é em jejum, pode tomar um café da manhã reforçado e tira um dia para realmente fazer o bem, sempre na parte da manhã, de 7 às 11h30. Vai ter sempre uma equipe preparada e de braços abertos para receber os doadores de sangue que fazem a diferença na vida de tantos pacientes. Tiara, muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos e eu espero novos doadores de sangue nos próximos dias lá na Fundação Hemominas. Muito bem, no nosso entrevistado do dia, hoje nós destacamos o Junho Vermelho, Doe Sangue, Salve Vidas. Conversamos com a Tiara Ponce, enfermeira da Fundação Hemominas, mestre em hemoterapia pela USP, integrante da equipe do Hemonúcleo Mãe Uaçu. Para você, internauta, muito boa tarde. Para você, ouvinte da Mãe Uaçu, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.